Hoje, dia 8 de março de 2023, a Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro celebra o Dia Internacional da Mulher, né? Há uma certa polêmica se a gente parabeniza ou se solidariza pela luta, por todas as diferenças que ainda existem entre os gêneros, mas hoje a gente é um dia de reflexão, um dia muito mais do que celebrar, mais que parabenizar, é um dia de reflexão de toda a luta pela desigualdade do gênero em relação ao trabalho, à sociedade em si, a questão da violência, mas é um dia de reflexão, um dia de a gente pensar na causa das mulheres. E hoje a gente recebe aqui, já é o primeiro evento da nossa querida diretora do Centro de Estudos, Arícia Fernandes, debutando já num evento tão bacana, tão sensível. Mas temos aqui duas grandes professoras, a professora Cláudia Franco, professora da FJ, a professora Luiz Helena, e aqui mais a professora, minha professora, né? Aí eu tenho uma certa posse em relação aos professores. Professora, eu hoje tenho a alegria também de ser colega de departamento de Direito Civil lá da UERJ, Direito Privado lá na UERJ. E elas vão vir falar hoje sobre o espaço-tempo, fazer acho que muito mais uma análise, uma reflexão sobre o papel, a luta, o combate, as novas questões da mulher no espaço e no tempo. Eu vou começar primeiro com a professora Luiz Helena, apresentando o currículo dela, além de ser minha professora, que acho que é o primeiro que eu boto no meu mais currículo. Importante. Mais importante no meu currículo. A professora Luiz Helena, ela é doutora em Direito Civil pela UERJ, doutora pela Fiocruz, onde ela fez uma tese belíssima, que espero que ela faça menção, sobre os transgêneros, que foi o caso, né? Na época era transexualidade. Transsexuais, né? Os transgêneros. E professora titular de Direito Civil da UERJ, procuradora de Justiça aposentada, uma carreira assim, brilhante, e que a gente vai ter hoje o prazer de ouvir novamente. Já esteve aqui falando no Dia da Diversidade de 2021, hoje 2023 vai falar no Dia da Mulher. A professora Luiz Helena é uma referência para todos nós, não apenas no seu saber, no seu conhecimento técnico, conhecimento científico, mas também na luta pela igualdade de todos os gêneros. Professora Luiz Helena, muito obrigado pela presença aqui na nossa casa, para o município. Eu que agradeço. Palavra. Bom, sou eu que começo? Bem, boa tarde a todos e todas. Bom, eu fico já de início nervosa, né? Porque depois de uma apresentação tão generosa como essa, e eu até conversei com a Arícia se eu deveria que eu deveria falar, né? Se é uma palestra, um bate-papo. Então, eu pensei de fazer algumas considerações e depois a gente pode conversar um pouco, né? E minha maior preocupação é estar à altura de tantas coisas boas que vocês falaram de mim. Efetivamente, essa é, assim, de maneira muito resumida, a minha carreira profissional, né? E que culminou recentemente, que em 2020 eu tive a honra de ser eleita diretora da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cargo que estou exercendo até hoje. E qual é a honra maior? Que eu costumo dizer que essa honra, para mim, transcende muito de mim. Ela tem uma representatividade que é ser a primeira mulher, hoje, fazendo 88 anos de universidade, da Faculdade de Direito, porque a Faculdade de Direito é mais antiga que a UERJ, ela foi uma das instituições que se reuniu com outras instituições para formar o que é hoje a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E quando eu entrei, em 85 anos, eu fui a primeira mulher. Na verdade, foi isso que me moveu. Não pela vaidade pessoal, porque é claro que eu fiquei feliz, né? Uma honra dessa, eu não podia, digamos assim, rejeitar porque os amigos me chamaram, se candidata e tal, você tem muita experiência, mas porque eu acho que era uma coisa muito representativa, né?
E é a partir dessa coisa de se era a primeira, e claro, né, que a gente não vai achar que é só cereja, né? Não tinha nem bolo, porque no dia que eu ia tomar posse, que era no dia 16 de março, que nós tínhamos preparado uma solenidade exatamente pelo que representava uma primeira mulher na direção da faculdade, foi o dia do lockdown. Então, na véspera, vai fechar amanhã, parou tudo. Então, encaramos a pandemia, etc. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a importância das primeiras mulheres, né, em qualquer situação. Como você já falou, você começou a falar da questão do dia de hoje, né? Eu acho que eu também, antigamente, eu me questionava muito assim, mas será que é importante ter um dia disso, um dia daquilo, etc.? Por que é importante ter um dia da mulher? O que eu percebi ao longo principalmente na minha carreira de pesquisadora, de professora, é que o primeiro passo para você buscar uma solução para algum problema é dar visibilidade ao problema. As coisas, em geral, ficam ocultas. Ocultas, bem entendido, ocultas do faz de conta, né? Eu tenho até uma imagem que me veio de um filme, que é a imagem da pobreza. A pobreza existe, todo mundo sabe, e ninguém vê a pobreza na janela do carro, pelo vidro do carro. Está batendo ali na janela do seu carro, mas todo mundo diz, tem pobre, né? Entendeu? Então, as coisas têm que ganhar uma visibilidade oficial. E se vocês observarem, for assim, e essa visibilidade vem por uma série de fatos. Um deles, eu acho que é esse, você ter um dia dedicado a todo mundo lembrar, olha, tem mulher, tem a questão da mulher. E eu acho que, em matéria, eu gosto muito de tratar como mulheres até, tá? A questão das mulheres, porque as mulheres são muitas, muito diversificadas. E isso também não é invenção minha, eu li isso numa das autoras, que eu não sei declinar agora mais quem é, mas ela dizia isso, mulher não é uma só, sempre é plural, porque são muito diversificadas, e um exemplo fácil de se perceber isso é quando você olha para a mulher do Ocidente e a mulher do Oriente. Os problemas, as mulheres são iguais fisicamente, elas têm as mesmas questões, mas a maneira de viver, as questões culturais são muito diferenciadas. E eu acho que essa questão das mulheres está longe de ser resolvida. Eu acho que nós estamos apenas começando. Já andamos muito. Ontem, não sei se vocês viram, uma notícia que saiu de que acho que foi da ONU, dizendo que a igualdade de gêneros só será alcançada daqui a 300 anos. É um tempinho, né? Isso significa exatamente aquilo. Nós já caminhamos bastante. Brasil, então, era isso que eu conversava com a Arícia, né? Não me deixem falar porque eu tenho muita história para contar. Só por que eu tenho história para contar? Porque eu já tenho muita idade. Então você vai andando e vai vendo as coisas, né? E eu trago muitas memórias, e o que eu achei muito interessante é que a ficha, desculpe o termo técnico, né? A ficha vai caindo depois. Coisas que eu vi na minha infância, coisas que eu vi depois na minha adolescência, etc., que para mim eram absolutamente tranquilas. Depois eu disse, nossa, olha como é que era. Sabe qual foi a ficha mais pesada que caiu para mim? Quando eu descobri que a minha tia querida, que era madrinha da minha irmã, era uma racista horrorosa. Eu nunca tinha entendido aquilo, entendeu? Porque era uma coisa que era natural. Por exemplo, empregada não saía da cozinha. Tinha coisas assim, mas naquele tempo que eu era menina, era assim. Então, com as mulheres também, era natural uma série de comportamentos que as mulheres tinham, né, uma série de proibições, que inclusive passaram para mim, que um dia eu disse, mas por que não pode? Entendeu? Quer dizer, então, a estrada longa te permite ver muitas paisagens. Como eu já vi muitas paisagens, eu posso dizer para vocês, nós já caminhamos bastante. Mas é só o começo. E isso, eu costumo dizer, eu trabalho muito com vulnerabilidades, né?
E aqui, nesse rol de vulnerabilidades, que inclusive são cuidadas pela Constituição da República, incluem-se, né, os menores de idade, as crianças e adolescentes, se incluem as pessoas com deficiência, que eu tenho estudado bastante, se incluem, a meu ver, as pessoas que têm questões de gênero, né, os LGBTQIA+, não me pergunta quando é que parou a Júlia, porque eu não sei mais, gente, eu já não consegui acompanhar, mas as pessoas que têm alguma diferença de gênero, vamos chamar assim de modo mais amplo, que já caminharam muito também, mas estão longe ainda de chegar a uma estabilidade. Eu penso que ter 100% de tranquilidade é muito difícil, porque a nossa cultura é marcada pela diversidade e há pessoas muito radicais nos seus entendimentos, especialmente porque elas partem para uma discussão de campo moral, que não tem nada a ver com isso, né? A questão moral é para qualquer pessoa, para qualquer gênero. E as mulheres eu também considero que as mulheres são vulneráveis, especialmente as mulheres que têm mais idade, né? Eu até estava contando aqui para Débora e para Arícia, que como eu já estou na terceira idade, né, eu tenho que tomar um cuidado danado, porque senão não me deixa fazer nada, entendeu? Deixa fazer nada, senão eu vou para o banco, você precisa ver. Chega para mim e fala assim, a senhora quer um cafezinho? Eu quero. E aí começa a me explicar como é que faz lá o negócio todo. Eu digo, o senhor não entendeu, não é isso que eu quero. E difícil às vezes é me deixar falar para dizer o que eu quero. Porque pelo simples fato de eu ter cabelo branco, por exemplo, que eu já tenho há muitos anos, eu já sou, ter uma redução de capacidade, entendeu? Eu dirijo uma escola de direito, mas não sei falar no banco. Mas aí eu fico imaginando, né? Imagina primeiro, quem tem mais idade e segundo, quem era do tempo da minha mãe. Que as mulheres, não se esqueçam, isso não tem tantos séculos assim. As mulheres, primeiro, tinham que casar, porque mulher que não casava não prestava. Como que a mulher não casou? O termo era esse, ela não presta, ela não casou, entendeu? E mais, quando casava, perdia parte da capacidade. Então, isso tudo, isso que eu estou trazendo esse exemplo, mostrar, isso era natural. Era assim que deveria ser. E mais, casou, tem que ter filho. Como não vai ter filho? Né? Então tinha assim, quer dizer, existia uma receita para as mulheres que elas tinham que vir cumprindo sob pena de serem excluídas das boas famílias. Tinha isso também, tinha a história das boas famílias e as más famílias. As más famílias eram as que não eram casadas, as pessoas que não eram casadas. Isso também, qualquer pesquisa em tribunal vai ver isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pesquisar a jurisprudência, ainda sob concubinato, como na época se usava esse termo com uma conotação do que é hoje união estável, eu vi lá escrito no julgado, dizendo o seguinte, eram famílias além de ilícitas imorais. Então, isso é só para vocês verem que nós já caminhamos bastante. Agora, os números hoje são alarmantes e até a gente conversava aqui também. Será que depois que a gente mostrou o problema da violência doméstica, da violência contra as mulheres, das mulheres estarem aparecendo, né, socialmente, na busca do seu lugar ao sol, digamos assim, né, não aumentou isso? Não sei, né, não sei. Agora, eu não quero monopolizar, não sei se vocês querem, enfim, interagir, talvez fosse bom. Não me deixa falar, gente, eu dou 4, 5 horas de aula, ó, fácil. Como promotora de justiça, qual foi o seu enfrentamento com o número de feminicídios e esse crescimento de lá para cá? Qual é a sensação que Olha só, a senhora tem em relação a esse crescimento da vulnerabilidade da mulher? Olha só, aí é que tá, eu já estou aposentada no MP há muitos anos. No meu tempo não tinha feminicídio, tinha só homicídio, né? E agora, eu trabalhei, logo no início da carreira, eu trabalhei 3 anos em processo crime, tá? No criminal, mas fiz júri, fiz tudo, tinha direito, né? E tive uma experiência aqui que eu gostaria de relatar rapidamente. Na época que eu entrei no Ministério Público, a gente começava a carreira no interior. Então, você pegava moça de Zona Sul, como eu, nascida e criada na Zona Sul, e mandava lá para o interior do norte do estado, né? Então, já era um estranhamento, porque tudo é diferente, né? E há 20, 30, 40 anos atrás era mais diferente ainda.
Até a maneira de falar, às vezes eu ia ouvir testemunho, eu não entendia direito o que é que eles falavam, porque tinha uns termos regionais, né? Eu até entendi o que que era uma cerca de gaiolinha, eu levei um tempo, viu? Levei um tempo. O que é isso? É uma cerca, do que eu entendi, é uma cerquinha de varetinha, assim, tipo uns bambuzinhos fininhos. Foi isso que eu entendi que era, e que tem umas vezes tem uma... Foi isso que não tinha afianço o que é isso, não. Eu entendi que era uma cerquinha, tá? E é uma experiência, gente, que eu acho que todo mundo tinha que ter. Era trabalhar um pouco no interior. É outra realidade. A gente fica muito aqui na cidade grande e o que você constata é que os problemas humanos são iguais. Muda só o cenário. Mas as pessoas, os dramas, e eu trabalhei muito, aí que vem tentando responder a sua pergunta, não com feminicídio, mas eu peguei muitas questões de família e questões na época, o pessoal jovem aqui vai até achar engraçado. Existia um delito que não existe mais, que era o delito de sedução. Tá? Então, a sedução era, em síntese, né, era eu não sei nem se hoje o termo seria ficar. Enfim, a moça que tinha relacionamento com um rapaz, o qual a tinha seduzido, né, e não casava com ela, porque se casasse não tinha crime. Tem isso também, isso é bom lembrar. Né? Ratificação, não seria uma ratificação. Não, era limpar a honra. Não se esqueça que a honra da mulher estava no fato dela ser virgem. Né? Lembra? Gente, isso não tem um século, não. Faz a conta que vocês vão ver quanto tempo tem isso. Mas, enfim, então, todo fim de semana, quando eu chegava na segunda-feira na comarca, tinha uma seduzida. Que vinha com a mãe. A seduzida é feliz da vida, claro, né? Ora, feliz da vida. Entendeu? É aquele ar de felicidade que vocês já ouviram falar, né? Ela chegava lá com a cara assim, e a mãe danada da vida, porque naturalmente o sedutor tinha andado no pé, né? Então era assim, então a gente começava desde esses dramas humanos, felizmente acabaram com isso, que isso era um absurdo, mas enfim, coisas de outras épocas. Tinha esses dramas humanos e eu vi muita coisa, aí sim, gente, em vara de família era pesado. É que eu digo que se você... Mais que o crime. Muito mais. Mas vara de família deixa crime no chinelo, tirando aqueles crimes bárbaros, sangrentos e tal, mas vara de família, gente, eu costumo dizer, quem quer saber o que é a sociedade, no que ela tem de pior, vá para uma vara de família. O que você vê ali, principalmente no contencioso, olha, tinha dias, quando eu fui curadora de família aqui no centro, né? Gente, tinha dias que eu saía da vara de família, um dia que tinha audiência de contencioso, eu saía assim, ó. Sabe o que você sente que a tua cabeça vai curvando com os problemas que você vê. Não é pouca coisa. Né? Então, eu vi assim, tinha uma moça que ia, isso são histórias bem do início da minha carreira, tinha uma moça que todo ano ela aparecia, eu fiquei lá uns 3 anos por aí, ela aparecia, doutora, eu já conheci ela não conhecia, tudo bem, o que é? É que eu vou ter outro bebê, ela coçava a cabeça assim, eu vou ter outro bebê e eu quero dar. Ela tinha um filho por ano e dava todos os filhos. Eu digo, um dia eu chamei logo no primeiro, mas por que você vai dar seu filho? Porque eu já tenho 5, eu tenho muito. Eu digo, você já experimentou evitar ter filho? Eu sou de Deus, então eu tenho que ter filho todo ano. Então ela dava os filhos, entendeu? Todo ano ela dava um filho. E é assim, vi coisas também, só vou te contar isso porque esse mostra o que você falou. Um dia eu vi um pedido de guarda unilateral de um bebê de mês e meio. Eu achei estranho, porque, afinal de contas, com a concordância da mãe. Eu achei estranho, porque aquela criança já está no mínimo sendo amamentada. Eu pedi para falar com a mãe. Aí, chama a mãe aí, a mãe veio falar comigo, era uma moça jovem ainda assim, muito retraída, aí começa a questão da mulher, muito retraída. E eu perguntei para ela, mas vem cá, você vai deixar seu marido ficar mesmo com seu filho? Vocês estão separando? Estamos, sim, senhora. Eu disse, mas vem cá, por que você não está amamentando? Tô, né? Mas eu disse, mas por que você deixou a guarda para ele? Aí, menina, ela custou, caiu em choro. Ela disse, porque ele me bate. E se eu não der a guarda para ele, ele disse que mata a minha criança. Então, são essas coisinhas que você vê de pai que abusa de filho. Olha, vara de família não é para amadores. Tá? Professora, ao longo dos anos, a professora Heloísa Helena sempre cuidou dos direitos personalíssimos, né, do indivíduo, desde das questões de bioética, desde as questões identitárias que ela citou agora, até a
as questões mesmo de proteção da terceira idade. Alguma dissertação, alguma tese que a senhora orientou, lhe marcou muito em relação à questão de gênero? Tem alguma... De gênero, eu orientei algumas teses sobre questões de gênero. Seria muito difícil eu te declinar uma em especial, entendeu? Porque eu também examinei muitas teses que eu não orientei, entendeu? Agora, acho que ainda tem muito para se escrever sobre questões de gênero e tem uma que para mim está em aberto. Embora, como o Daniel falou, eu fiz um doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública, que minha tese foi sobre transexualidade numa época em que não era admitido, que se faziam as cirurgias até de transgenitalização, mas não podia reconhecer automaticamente a mudança de sexo e gênero, e teve gente que fez a cirurgia e não conseguiu mudar de sexo. Sentença transitada em julgado. Bom, então, o que acontece? Na verdade, esse tema é um tema que não se esgota, porque cada dia a gente vê uma coisa nova. Eu acho que há uma questão, era essa que eu queria me referir especificamente, que para mim é a mais difícil, é a questão da transexualidade em criança. Tá? Isso, para mim, é um tema delicadíssimo, delicadíssimo. Se me perguntarem o que eu acho, não acho nada, eu estou procurando até agora. Eu tenho muitas dúvidas, mais dúvidas do que qualquer tipo de encaminhamento. Até porque eu tenho filhos, eu criei crianças, e essa questão de sexualidade em criança, toda criança passa por uma fase que anda com a roupa da mãe, anda com a roupa do pai, então também tem a coisa dos... o repertório de histórias e de publicações está cheio de pais que queriam filhos A e tem um filho B, aí cria com o gênero trocado, porque para atender o seu próprio desejo. Então, enfim, eu acho que isso é uma questão, por exemplo, que está em aberto, que eu acho muito delicada. E a posição da mulher, geralmente, é mais compreensiva do que o homem? Existem dados estatísticos em relação a isso, ao transgênero, em relação ao filho transgênero? Olha, eu não tenho dados para te dar, tá? No momento eu não tenho dados para te dar. Mas o que eu observo é um tudo ou nada. Ou aceita tranquilamente ou põe o filho para fora de casa. Eu nunca vi um mais ou menos, né? E uma coisa que me deu muita tranquilidade, você falando aí principalmente da mulher, que seria, no caso, eu acho muito a mãe, né, dessas pessoas, eu advoguei uma causa até de uma pessoa lá da faculdade que estava mudando de gênero. E a mãe foi depor durante o processo e eu vi que ela, durante muito tempo, ela não aceitava. Depois chegou um dia que ela disse, puxa, mas é meu filho, entendeu? É meu filho. Então, você sente que ela abraçou a causa porque ela viu que era uma realidade que ela não tinha como negar. Mas nem sempre isso acontece, pelo que o repertório aí de histórias tem pessoas que não aceitam nunca, e a maioria é isso. Isso tem repercussões, para você que vai dar aula de sucessões, né? É o seguinte, na hora que morre, a família aparece. Aquela família que botou o filho para fora de casa, que não sabe nem onde é que mora, na hora que tem herança, aparece, né? Quem que merece receber essa herança? Qual é a justiça disso? Entendeu? Então, quer dizer, o que eu quero... Essa história, o que tem a ver isso? É como isso tem repercussões, inclusive jurídicas e de justiça mesmo, né? Muito amplas, que a gente nem imagina. Geralmente a gente vê o contrário, né? Por exemplo, na população carcerária, a força do amor da mãe, né? Todos abandonam, a única que nunca abandona é justamente a mãe, né? A mulher, a esposa, enfim, aquela que... Mas geralmente é a mãe, né? Estatisticamente é mais a mãe. Da onde sai essa força da mulher para ser a mãe que não abandona o filho na carceragem, a professora que resistiu e foi a primeira em 100 anos a ser a diretora da Faculdade de Direito de uma universidade pública, com uma hegemonia masculina, né, avassaladora? E isso não é só na Faculdade de Direito, no nosso Tribunal de Justiça também, só tivemos uma presidente do Tribunal Mulher. Da onde sai toda essa... Procuradoria também, você teve uma procuradora geral até hoje. Procuradoria geral, nós temos aqui uma também, né, uma sub também.
Mas é verdade. Olha só, Arice, eu vou Da dar onde sai a força das mulheres que ultrapassam várias barreiras e que constroem a despeito das adversidades. As mães que amam, a despeito de padrões que os outros constroem para o mundo, né? A gente está falando, a gente está comemorando essas mulheres. Acho que é um dia também político de enaltecer essas mulheres, que somos nós todos os dias, na verdade, são o dia dos homens e das mulheres, mas não à toa estamos trazendo aqui duas convidadas especiais, porque são essas mulheres desbravadoras. Bom, primeiro eu quero fazer uma observação. Nessa nossa breve conversa aqui, quantas vezes nós falamos, tem a primeira mulher ali, tem a primeira mulher. Quer dizer, essa história de que é a primeira mulher, como eu eventualmente sou, mostra que nós já caminhamos, mas ainda estamos na fase da primeira mulher. Eu me lembrei da Anísia Trindade, que é a primeira ministra da Saúde. Gente, desde 1953, entendeu? Quer dizer, nós ainda estamos tanto no começo que ainda estamos ainda assim, tem a primeira mulher. Devia ser uma coisa normal, né? As mulheres trabalham tanto quanto ou mais do que os homens. Eu sempre disse que a gente tem 3 jornadas, né? Mas isso ninguém lembra, né? Na hora de pagar. Mas enfim, olha, eu vou te dar uma resposta, sabe, que pode parecer meio careta, né? Essa palavra também fora de moda, né? Mas todo mundo entende o que é, né? Que é o seguinte: eu acho que só tem uma força capaz de movimentar isso, e eu estou falando muito como mãe também, né? É amor, cara. É você querer mesmo. Porque nada move mais nada com tanta força quando você faz aquilo porque você acredita, porque você ama aquilo, né? E eu acho que quem foi muito feliz de traduzir isso, né, principalmente quando você está falando de mães de pessoas que estão presas, mães que pegam filhos que fizeram horrores, mas elas estão lá amando aquele filho, cuidando do filho, etc. Eu acho que é muito a ideia que foi traduzida naquela música do Meu Guri, acho que é do Chico Buarque, né? Entendeu? Quer dizer, aquela mãe, ela vê aquele filho com outro olho, é o filho dela, não importa quem ele é, entendeu? Então, eu acho que essa mesma força de você acreditar, de você... aí o amor não é aquele amor romântico, sentimental, tá? É bem entendido. É aquilo de você acreditar naquilo, de você querer ajudar, de você querer botar aquilo para frente, de você querer salvar o caso do filho, entendeu? Não é aquele amor, sentimento romântico, não. Então, por exemplo, me perguntaram uma vez por que eu estava na beira de me aposentar, né? Lá em casa foi uma comoção. Então, mas assim, você enlouqueceu de vez, né? Agora que você pode parar, se dedicar às suas outras coisas que você tem para fazer, você vai pegar a direção, você não vai parar de... Eu sei. Mas eu acredito tanto na educação, eu acredito tanto no que eu faço, que eu tenho imenso prazer de estar lá, não tem dia, não tem hora, fim de semana eu já não sei, férias eu já andei procurando onde é que elas foram parar, que eu não sei as minhas, entendeu? Mas é porque efetivamente eu acredito no que eu faço. E a prova está aqui, eu tenho 2 ex-alunos e são pessoas maravilhosas, vocês são 2 exemplos, né? Que eu tenho muitos ex-alunos que estão... Não é à toa que então o Daniel colocou uma mulher como subprocuradora. Você vê, né? Você está vendo? Você está vendo? Diretora do Centro de Estudos. Está vendo? Quer dizer, você vê que dá fruto, né? E só para complementar isso, é muito interessante que quando eu dava aula, Daniel, para primeiro período, que nos últimos tempos eu não estava dando mais aula para o início de curso, e também toda vez que eu falo com aluno de graduação, né, e às vezes tem aqueles alunos lá com chinelão, uma bermuda, aquela coisa assim, toda despencada, adolescente, né, descabelado, todo adolescente tem um cabelão, né? Então, eu falo para eles assim, olha, o que vocês estão estudando aqui é muito importante, etc., porque amanhã você vai ser ministro do Supremo. Ele olhava para mim assim, hã? Aquela cara assim, hã? Eu? Não, você vai ser procurador-geral do município. Entendeu? Mas é de lá que sai. É de lá que sai. Nós temos 2 ministros do Supremo. Um deles estudou comigo, o Fux é meu colega de turma. Que legal. Tá? Quer dizer, então, é de lá que sai, gente. É aí que eu digo, a vantagem é que eu acredito, porque eu vi. E meninos, eu vi, eu sei o que eu estou falando. Então, é muito importante você acreditar no que você está fazendo. Todas as vezes que eu trabalhei em alguma coisa, isso eu me orgulho disso. Todas as vezes que eu trabalhei em alguma coisa que eu não acreditava, eu fui fazer outra coisa. Porque se você
investe a tua energia, a tua crença, a tua força ali, não vai. Entendeu? Você vai ficar um burocrata ali carimbando, botando nota, aquelas coisas todas, mas não é você rola, chamar o que eu digo lá, o garoto, só você vai ser, amanhã você pode ser ministro supremo, você pode ser um político, você pode ser um professor, você pode estar aqui dando aula, né? E quantos que eu já vi que eu disse, olha, eu estava lá no Salão 9, eu disse, olha, você amanhã vai estar sentado aqui examinando doutorado ali. E, professor, eu fazer doutorado, imagina se eu vou chegar lá. E estava lá, na banca, fazendo banca comigo. Então é isso realmente que eu acho que move o mundo, sabe? Assim, nesse sentido das pessoas que fazem alguma coisa, é a mãe que vai lá, porque o filho é um investimento da vida dela, né? Eu acho que filho é um investimento de vida que você faz. Nossa outra convidada é a professora Cláudia Franco. A professora Cláudia Franco é mestre e doutora na Universidade Gama Filho, pós-doutora em Antropologia Urbana na UERJ, professora de Direito Civil da UFRJ. Eu não tive o prazer de ter sido aluno dela, até porque nós praticamente somos da mesma idade, certamente sou um pouco mais velho, mas tive o prazer, a alegria de compartilhar recentemente a banca talvez temos aqui residentes que tenham feito a prova, né, de Nova Iguaçu. Nós estávamos lá fazendo a banca da Procuradoria do Município de Nova Iguaçu. Doutora Cláudia, queria que também, nessa linha de depoimento, a UFRJ, e aí eu também quero dizer que eu não fui aluno dela, mas eu fui aluno da UFRJ, a UFRJ é minha alma mater. A UFRJ, na época que eu estudei, ela realmente havia uma predominância também de figuras masculinas, tanto que a gente fala dos professores titulares do FRJ, nós falamos do professor Francisco Amaral, professor Haroldo Baldão, muito embora tenha tido uma diretora mulher antes até mesmo da UERJ. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse ambiente da UFRJ, como é um ambiente, o acolhimento ou não feminino na UFRJ, na Faculdade de Direito da UFRJ. Olá, boa tarde. Muito feliz de estar aqui, muito feliz. E quero saudar todos aqui presentes, de modo especial as minhas duas colegas, né? Porque são mulheres muito significativas, empoderadas e representam muito para nós, muito mesmo. Quando eu cheguei, eu falei com a professora Luísa que eu escrevi um artigo num livro que prestava homenagem a ela, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-la. É verdade. E hoje a Arícia, né, de modo especial, né, como a Procuradoria, me deu esse presente de não só lhe conhecer, né, agradecer a sua trajetória, que para nós é muito importante. Antes de falar especificamente lá da questão da UFRJ e do ambiente docente, né, de um modo geral, né, ao qual eu já estou há mais de 20 anos, então assim, eu só quero dizer que talvez você não seja tão, pode pensar que seja mais velho, talvez a minha dermatologista esteja fazendo algum milagre. Me né? dá o endereço. Para mim também. Mas indubitavelmente o direito, né, os lugares de poder, né, são lugares muito masculinos ainda se manifestam com essa característica, né? Hoje, inclusive, né, saiu um dado publicado no jornal, que eu já sabia, que o percentual de mulheres no judiciário é 25%. Um percentual baixo, muito baixo, né, levando em consideração o número de mulheres presentes nos concursos. Né? Eu sou professora da Emerge e observo, né, a presença, né, substancial e robusta das mulheres, né, passando nos concursos, por exemplo, na magistratura. Essa última turma, por exemplo, aqui no estado do Rio, observei uma diminuição, isso me chamou a atenção. Eu dei aula para essa última turma de magistrados, né, desse último concurso, e observei uma queda, inclusive, no número, né, de mulheres, que geralmente, às vezes até ultrapassa, né, mais da metade. E dessa vez eu senti uma diminuição. Fiquei refletindo sobre isso. Cheguei a uma conclusão, não sei se certa, mas acho que a pandemia certamente afetou bastante
porque se a pandemia afetou a sociedade como um todo, a nós mulheres ela foi muito mais cruel. Ela nos penalizou de uma forma muito contundente, principalmente as mulheres mais pobres, né? As mais vulneráveis economicamente. E realmente eu estava pensando hoje, né, para fazer, porque a gente se sente, né, levada, conduzida a se manifestar no Instagram. Eu só tenho Instagram. Eu tenho 3.000 e poucas pessoas que me seguem até hoje, não sei por quê, porque eu não posto quase nada. Aí eu comentei isso outro dia, que eu só posto às vezes quando eu estou tomando um vinho. Aí eu, tiro uma foto e coloco. Aí me disseram, por isso que você tem 3.000 e poucos me seguem, né? Mas eu coloquei lá, sobre os corpos femininos. Né? Então hoje é o dia dos corpos femininos, que transcende a questão única e exclusivamente daquilo que simbolicamente nós reconhecemos como mulher. Esses corpos, eles são, vamos dizer assim, maltratados, não considerados. O número de feminicídios está aí, mas não é simplesmente essa agressão física que nos alerta, mas é a agressão do nosso cotidiano. Eu, como uma advogada militante há 30 anos, especificamente agora, nesse mês eu faço 32 anos que eu sou advogada, eu sei muito bem a dificuldade da nossa trajetória e a resistência que nós temos que fazer nos diversos campos de atuação, seja na militância, né, como advogada, e seja como professora. Porque eu venho de uma academia extremamente machista. Extremamente machista. Percebam, as senhoras, os senhores, todos nós aqui presentes, que a nossa doutrina, o que nós chamamos de doutrina, ou seja, aqueles que são autorizados para falar da interpretação do direito, é basicamente masculina. Hoje, dentro das universidades, por exemplo, eu sou do Departamento de Direito Civil. Temos um número bem substancial de mulheres, excelentes professoras de passagem, mas quando você vai pegar uma doutrina de direito civil, só tem homens. E os processualistas? Todos homens. Desculpa, eu não quero fazer nenhuma referência aqui desajustada, mas reflexiva. Me lembro uma vez eu vi um congresso, um encontro chamado Os Notáveis. Já acho um nome um tanto quanto que a gente deve pensar um pouco, né, sobre, né, esse título, mas tudo bem. Os Notáveis. Só homens. Eu só conheço a pequena notável. Era uma mulher. Só homens. Uma ou outra mulher. E muitas vezes entra porque a força, porque a gente reclama, a gente grita, né? E é isso que nós fazemos há mais de um século. Nós gritamos. Nós não só gritamos com as nossas vozes, nós gritamos com a nossa competência. Certa vez eu fui a um show da Ana Carolina e ela falou uma coisa: poxa, estar nos lugares que os homens estão tem sido muita resistência. Ainda bem que não está sendo tão difícil, né? No sentido de que a nossa competência, a nossa dedicação, né, o foco que nós temos na nossa vida, ela é essencial. Então, assim, eu me sinto privilegiada de ser professora num ambiente tão forte, tão robusto, no sentido de buscar, historicamente, a Faculdade Nacional de Direito é um lugar, é um locus privilegiado de reforço, de se colocar diante da necessidade de reconhecimento de direitos. Não tem muito tempo, houve um grito muito forte dentro da Nacional de Direito, porque lá as salas têm nomes, né? E que tivesse... Aí nós fomos olhar, só tinha um nome de professores. Só tinha nome de professores. E nós estamos lá, né? E aí houve todo esse movimento, mas há a sensibilidade justamente por essa percepção histórica, essa
característica histórica da Nacional de Direito de ser um lugar de resistência, né? Qual eu me orgulho, eu tenho um grande orgulho. E sim, só para fechar essa questão, né, que eu há pouco tempo concorri ao 5º Constitucional aqui, né, o último 5º que teve. Eu resolvi, né, apesar de ter uma carreira sólida na advocacia, viver dignamente do fruto do meu trabalho como professora e como advogada, resolvi enfrentar, posso lhe dizer tranquilamente, enfrentar, né, essa loucura que foi o 5º. E esse enfrentamento se dá muito pelo fato de eu ser mulher, né? Não só por ser mulher, mas isso eu vou falar mais um pouquinho adiante. E realmente foi muito difícil, né? Toda a trajetória. Eu fui a mais votada do TJ, né? Hoje mesmo estava conversando com um colega, eu conversei com 110 desembargadores, eu tive 109 votos. Ou seja, eu cheguei à conclusão que eu tenho boa lábia, né? Uma boa advogada. Boa advogada. Ótima advogada. Mas sem dúvida foi porque a Nacional de Direito fez uma moção expressa de apoio à minha candidatura, né? E isso valeu muito na hora de eu me colocar como uma candidata, né, com as condições necessárias para exercer aquele cargo, né? A congregação se reuniu e me deu uma moção expressa de apoio a essa candidatura. Isso foi muito importante para que eu tivesse força. Eu fui a última a entrar na corrida, porque questão de pandemia, uma série de outras questões, inclusive políticas, eu sabia exatamente das dificuldades que eu iria enfrentar, então tive que tomar uma dose de coragem, né? Mas, como a gente sabe, para nós mulheres, coragem não falta. Até para o pessoal dessa nota, que essa luta pelo espaço, né, dos professores, né, são as professoras, eles têm grupos já bastante organizados como tributo, até tem no Instagram tributos a elas, que são mulheres tributaristas, as processualistas, civilistas, até a Débora também faz parte, enfim, que são movimentos importantes para disseminar a doutrina feminina, né? E pode até a direito civil, a professora Joycene lá do Ceará, de Fortaleza, ela fez um comentário, quase viu só por mulheres, que é importante mostrar para ser citada, né? A professora pensa assim, isso é realmente muito importante. Mostrar um outro olhar, né? A professora Flávia Rio, né? Lá na UERJ também tem esse movimento e a importância de realmente ocupar esses lugares, né? Não pedir licença, mas não deixar de entrar, né? Pedir licença antes, mas também sem não dúvida. deixar de ocupar os espaços. Como eu falei dos notáveis, era os notáveis, né? Era só os notáveis, não tinha mulher. Não tinha mulher, não. Não tinha mulher no Congresso. Não. Até hoje, né, é difícil, e isso justamente é um conceito que aqui a Casa buscou. Justamente esses eventos são em série agora, justamente para que tenha sempre a participação justamente de uma mulher. Agora vem uma briga, que é a briga do momento em relação às indicações do STF, para que seja não só uma mulher, mas que também seja uma mulher negra, que é a questão das interseccionalidades, né? Não basta só a questão da mulher, também tem que se buscar a questão da raça, de todas as interseccionalidades, porque senão você está reproduzindo mesmo status quo, né? E falando nessas interseccionalidades, Cláudia, o que você diria no espaço, no tempo, a questão do gênero, a questão da classe, você que, para quem não sabe, né, a Cláudia, para defender a tese dela sobre direito de laje, também professora de direito civil, morou durante um tempo na comunidade de Rio das Pedras. Conta um pouco dessa história. Das maiores loucuras da minha existência terrestre. Sim, quando a gente fala morou, né? Eu praticamente morava, né? Que eu saía em casa para dormir, né?
Mas foi, eu já era uma professora, já caminhando, já há algum tempo, trabalhando como advogada na área do direito imobiliário, mas já estava muito cansada dos mesmos assuntos, né? Eu tinha feito no mestrado uma dissertação sobre a questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Eu fui orientada pelo professor Roberto Cante de Lima, né, que é um antropólogo, apesar do meu mestrado ser em direito, que corroborou bastante na época, né, porque era um assunto muito novo ainda. E aí eu queria sair um pouco daquele arroz com feijão, daquelas... Eu estava iniciando o meu doutorado, e eu me lembro que um determinado professor disse, você tem que ir para a biblioteca. E eu não queria ir para a biblioteca, eu já vivia na biblioteca, eu queria exatamente sair da biblioteca, né? Ver a vida como ela é, né? Que é o que nos falta muitas vezes, é a questão do direito, ou como o direito é elaborado, né, enquanto percepção legislativa, é que são as leis feitas dentro do gabinete e as pessoas não têm a menor noção da realidade, né? E aí eu vou cortar rapidamente, porque é uma história longa, né? Mas eu consegui entrar na comunidade Rio das Pedras, é a terceira maior favela do Brasil, né? É uma favela ainda muito forte, a presença da milícia, há quem diga que é um berço da milícia no Rio de Janeiro, mas eu consegui entrar lá e comecei a pesquisar o que a favela chama de laje, né? De laje. Passava assim, né? Porque eu sou do subúrbio carioca e eu passava, me lembro quando garota, eu passava assim, se vende-se uma laje. Eu, com o tempo, achava que aquilo ali era um negócio de laje pré-fabricada, né? E depois, obviamente, eu fui vendo que não, e que era uma forma que se institucionalizou nesses espaços de um grande mercado imobiliário. E eu fui pesquisar exatamente, né, como se dava essa questão, tive uma convivência muito próxima, e é interessante, né, essa coisa da diversidade da mulher, né? O que é a mulher favelada, né? A mulher favelada, a mulher nordestina, porque Rio das Pedras tem uma presença muito marcante de mulheres nordestinas, de pessoas nordestinas, ver essa realidade, né, a importância, e como eu era professora de uma universidade, o que eu fiz? Eu peguei os meus alunos da graduação na época, conversei com o reitor da universidade, era uma universidade particular. Falei, eu quero montar um núcleo de mediação de primeiro atendimento dentro da favela. O CPC ainda não falava-se ainda em mediação, não. E nós entramos, ele fez o curso, eu dei o curso, olha só, né, que pretensão, de mediação aos meus alunos, e colocamos lá porque isso viabilizava que eu tivesse contato com as pessoas, de um modo geral. E com a associação de moradores, porque todos os negócios eram feitos, né, dentro da associação de moradores. Ainda é, né? E eu me lembro uma coisa que me chamou muita atenção, né, nessa coisa da normalização. Mais do que normalização, é o sentimento de pertencimento a um tecido social que está rasgado, né, bastante rompido. E eu me lembro de um sociólogo chamado Gabriel de Tarde, que fala dos processos de imitação das classes sociais, como uma forma de se sentir integrado, né? Eu estava uma vez fazendo pesquisa dentro da associação de moradores, escutando as pessoas falarem, e tinha um senhor lá que estava comprando uma laje, que é o espaço aéreo, né? Nada mais é que o espaço aéreo. E aí eu perguntei para ele, né? Por que o senhor está aqui na associação de moradores, né? Para registrar o seu negócio. Rapaz, ele me olhou com uma cara assim do tipo, eu sou ignorante. Ele olhou assim, você não sabe? Só é dono quem registra. Me deu uma enquadrada. Sensacional. E isso me chamou muita atenção, né? Essa necessidade de se sentir tutelado de alguma forma. Se sentir tutelado, porque eu particularmente tenho um pouco de resistência a essa ideia de tutelas de pessoa. A gente tem que tutelar são os direitos, né? Uma cidadania amadurecida, ela trabalha sobre essa ótica, né? Porque quanto mais a gente vulnerabiliza a pessoa, né, mais a gente dificulta o acesso dela a ter a sua liberdade constituída no acesso aos seus direitos. Então eu via isso, né? Isso foi muito importante para mim. Eu só de pesquisa, né?
Eu não sou um bom exemplo, apesar de ser professora de programa, eu sou professora do programa de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Veiga de Almeida, inclusive atualmente eu estou coordenando esse programa, mas eu falo que eu não sou muito exemplo, porque eu atrasei a minha tese de doutorado, fiquei um pouco mais de 4 anos, porque só de pesquisa de campo eu fiz mais de 3 anos, né? Foram mais de 300 entrevistas, então, e aí isso me possibilitou eu montar um núcleo de pesquisa dentro de Rio das Pedras. Fui durante um bom tempo, fiz vários acordos, inclusive internacionais, né? Tinha como professora visitante da Universidade de Colômbia, eu recebia turmas de urbanismo da Universidade de Colômbia dentro de Rio das Pedras, e lá desenvolvi um excelente trabalho nessa área de pesquisa. E é muito interessante, né, em relação a esse núcleo de mediação, quase sempre eram mulheres, principalmente na área de família, em que a gente tinha que... As mediadoras comunitárias geralmente são mulheres. Entendeu? E também, assim, né, como a gente trabalhava essa questão daquela mulher que precisava ficar com os filhos, né, de toda aquela labuta que a gente conhece muito bem, né? Então, assim, foi uma experiência para mim muito importante. São duas pessoas absolutamente diferentes. E olha que eu sou de origem humilde, eu vim do subúrbio carioca, né? Eu sou nascida e criada em Madureira, mas não tinha essa experiência da favela. Eu morava no pé do morro ali de São José, eu morei ali. Inclusive, eu tenho formação na área de música e meu primeiro instrumento foi cavaquinho, que eu aprendi subindo o morro com uma senhora que me ensinava a tocar cavaquinho. Mas eu não tinha essa experiência vívida, então eu digo que eu sou uma pessoa totalmente diferente depois dessa experiência que eu tive. E mais ainda, né, a minha tese de doutorado, ela reverberou, né, nesse sentido que eu considero muito valioso dos nossos programas de mestrado e doutorado, que é devolver para a sociedade alguma coisa, algo concreto para transformar a sociedade. Concordo plenamente com a professora no sentido que a nossa saída, a porta de emergência é a educação. Então eu penso, quando eu vou para uma banca de doutorado, que eu estou com uma tese, por exemplo, que vem de lugar algum para lugar algum, me dá uma angústia danada. Né? Eu fico pensando, para que isso serve? Bom, você deu um exemplo, né, claro, de como isso pode acontecer de forma diferente. Vou aproveitar e pedir para colocar aqui um slide que o Super Leandro já transformou em QR Code, que é um endereço que é fruto de uma pesquisa também jurídica que foi feita. Essa também foi na UFRJ, mas é um endereço que, se qualquer mulher sofrer qualquer tipo de abuso sexual, pode obter medidas protetivas através desse link. Tá? Ela já vai direto para um formulário, preenche esse formulário já vai para a vara competente e ela obtém uma medida protetiva. Então, isso aqui é um exemplo de como, né, professoras como essas, que trabalham com pesquisa, trabalham com direito, trabalham com extensão e que ensinaram e tiveram grupos de pesquisa, advogados, mestrandos, enfim, vocês agora vão fazer extensão, vocês podem fazer projetos como esses, diferente dessas teses que vêm de algum lugar para lugar nenhum, teses que vão ajudar mulheres em situação de perigo, mulheres em situações de extrema vulnerabilidade a salvarem as suas vidas. Então, copiem esse link, distribuam esse link, porque elas vão poder obter essas medidas protetivas diretamente. Esse trabalho é um trabalho fenomenal da professora Cone, minha colega lá na Nacional, extraordinário, junto com um grupo de alunos, né? Então, assim, é um resultado fantástico, né, de uma pesquisa que devolve para a sociedade uma coisa muito importante e para as mulheres de modo geral, né, para os corpos femininos de modo geral. E eu, assim, eu chamo a atenção com a minha preocupação também com a questão do direito de laje, né, que depois virou lei, né,
eu consegui que isso reverberasse no plano legislativo. Eu estou agora com outro projeto de lei que eu estou batalhando para melhorar o que está na lei atual, e a gente sabe a importância, isso inclusive está na lei, da titulação para a mulher. Sim, eu ia perguntar isso. Se você acha que a legislação que fala na preferência da titulação para a mulher, se você considera positiva essa política? Ela é não só positiva, como ela é essencial. Ela é essencial. Como é que ela empoderou a mulher. Sim, em tem que relação ser. ao homem, o fato dela ser preferencial? Porque todos nós aqui que já advogamos há algum tempo, a gente sabe que sempre a questão da titularização, a patrimonialidade sempre esteve a cargo do homem. Como a professora mesmo colocou, a mulher chegava a 21 anos na época, se tornava absolutamente capaz. Casava, se tornava relativamente capaz. Tinha que pedir autorização ao marido para poder trabalhar. Para trabalhar, entendeu? O Código Civil era um horror, né? A gente tem, assim, exemplos trágicos, né, em relação a nós. Então, assim, indubitavelmente... Eu estava pensando aqui, né, quando a senhora estava falando sobre a questão da mudança, né? Como é que a gente pode mudar? Falou da maternidade. É muito interessante que a mulher tem outro problema, a gente não pode envelhecer, né? Envelheceu, já está... É outro problema, né? Que a gente não pode e tudo mais. Eu me tornei mãe aos 51 anos de idade. Não mãe biológica, mas eu me tornei mãe aos 51 anos. Foi uma opção mesmo, eu tenho hoje a Maria Sofia. E a Maria Sofia me trouxe exatamente... Eu sempre fui uma pessoa com um olhar afetuoso, né? Mas o afeto que a maternidade me trouxe foi um afeto de transformação do futuro, né? Porque não basta a gente ter alteridade, a gente precisa ter mais do que isso, a gente precisa ter amor, porque é a força do amor, no seu sentido mais amplo, que a gente vai mudar a sociedade. E eu quero um mundo melhor para minha filha. Eu quero que Maria Sofia tenha um lugar muito melhor. Maria Sofia é filha de 2 mães, né? E por isso só já traz uma carga diferenciada. E eu fico muito feliz quando a minha filha, por exemplo, chega num determinado lugar sem ninguém perguntar e ela fala assim, olha, eu tenho 2 mães, né? Mostrando claramente o orgulho que ela tem de ter 2 mães, né? Eu sei que isso representa para ela, e como representou para mim, uma decisão muito difícil, né? De não só a maternidade nessa idade, né? Mas também a decisão de ter uma família, né? Que foge dos padrões conservadores, mas é absolutamente adequada no padrão do amor, do afeto e da compaixão. Bom, quebrando assim vários, né, paradigmas, eu me apropriei agora, vou usar a gravata agora, vai ser um novo item do meu, né, do meu hall de acessórios, né, uma apropriação cultural do dress code masculino. Já estourei todo o meu tempo, estava muito bom, queria ficar até o final, vou ter que deixar, desculpa aqui. Obrigada. Dessa vez passa. Dessa vez passa. E para terminar, a gente prometeu fazer um debate sobre quem tenha ou não assistido o filme A Acusação. O link tinha um pouco essa função de trazer um pouco o debate. O filme eu vou tentar resumir. Eu só queria ver se você podia dar uma faladinha. Claro. Nós falamos de corpos, né? Não, é foi mais uma temática comum. Eu não sei se vai ter oportunidade depois. Eu acho de tudo que a gente falou aqui, e fiquei muito feliz com a sua fala, sabe? Porque no final a gente tem caminhos, enfim, cada um tem seu caminho, mas nós estamos olhando na mesma direção, isso é muito bom, né? E acredito que quem está aqui pacientemente ouvindo a gente é porque está também no mesmo foco. E o que eu acho que a gente pode tirar dessas falas todas aqui hoje é uma coisa principalmente para os jovens, né? É uma coisa que a gente fica repetindo coisas, mas que são coisas boas. É o seguinte, é que cada um tenha a consciência, especialmente os jovens, as mulheres todas, e especialmente as mulheres jovens,
é que a gente pode mudar. A coisa demora, mas muda, tá? E não se acovardem, seja homem, mulher, não importa que gênero que não se acovardem quando disserem para você assim, isso não é para você. Essa frase me mata. Essa frase me mata. Principalmente quando é dito pela própria pessoa. Já teve aluno que eu chamei, não, gosto de sentar aqui, nós vamos conversar. Que disse assim, você quer ser o quê? Eu quero terminar meu curso, né, para ver se eu consigo arranjar alguma coisinha melhor. Eu digo, mas você tinha vontade de ser o quê? Não sei, eu sei que essa coisa de doutor não é para mim. Eu digo, oi? Essa coisa, quem que disse que não é para você? Nós todos somos iguais, todo mundo tem braço, tem perna, tem cabeça, tem olho. Então não se submetam a essa diminuição que as pessoas fazem. E com mulher isso é normal. Isso não é para mulher, não. Por que não é para mulher, não? Tá? Então, principalmente, acreditem, né? Aquela frase famosa do Obama, yes, we can. Sim, nós podemos. E as mulheres podem. Dá trabalho? Muito. Leva tempo? Bastante. Mas a gente, quando quer, esse é que é o ponto, né? Que é a questão do amor. Amor é isso. Vou dar um exemplo muito simples para a garotada entender. Teu time está perdendo, está lá embaixo, mas você vai ver o jogo. Por isso que nós somos Vasco, né? Pois é, por isso que você não vai. Eu agora não posso falar muito não, porque eu sou flamenguista e está tudo ruim, entendeu? Mas eu vou lá ver o jogo, entendeu? Quer dizer, é isso. Olha só, tem coisa mais boba que futebol. Você vai lá, gasta teu dinheiro, gasta teu tempo, não ganha nada. O pessoal que está ganhando fábulas de dinheiro, mas você vai. Porque você acredita naquilo, ou para entretener, não importa, é um amor que você tem por aquilo. Então, é assim, não desistam nunca. Se eu posso deixar algum recado aí, é esse, acreditem. E para a mulher isso é fundamental, porque a gente nasce ouvindo de todo Deus. Isso não é para você não. Você não pode fazer isso não, isso não é para mulher não. Não pode, não era tudo mulher não pode, você já reparou? E depois, conforme você vai crescendo, isso na sua idade não dá. Por que não dá? Só para contar uma coisa pitoresca aqui. Uma vez, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, e foi na época da Leila Diniz, maravilhosa, a mulher que quebrou um monte de tabu, eu achava lindo eu achava muito mais confortável andar de biquíni, com barriga, do que de maiô, porque o maiô me incomodava aquele negócio, um barrigão com aquele negócio molhado, assim. Eu estava andando na praia, com meu barrigão do lado de fora, na boa, mas não era biquinininho, não, biquíni de senhora respeitável, né? Então, aí eu estou andando, aí veio uma senhora andando de lá, uma senhora, olhou para mim e falou assim, minha filha, você não se preocupa, não? Eu digo, preocupar com o quê, minha senhora? Você não tem vergonha? Eu digo, vergonha? Você está botando essa barriga para fora? Você está grávida, devia respeitar o filho que você está gerando, porque eu estava com a barriga do lado de fora pegando um sol. Percebem? Então, é isso. Eu não estava inovando nada, porque a Disney já tinha feito isso, todo mundo já estava fazendo isso, entendeu? Mas para vocês verem como na própria grupo de mulheres, tem as mulheres que não aceitam, que reprovam. Você tem que, não é se garantir, você tem que acreditar em você. Se você pode, vai lá. Não esmoreçam, tá? É a única coisa que eu tinha para falar para vocês. Acreditem em vocês. Não é para sair quebrando tudo, não é nada disso. Siga o teu caminho na fé do amor que você tem por aquilo que você acredita. Isso é que é, se eu posso deixar aqui alguma coisa para vocês refletirem, é isso. Se eu estou aqui hoje com maior orgulho, carinho, muita alegria de estar aqui, te agradecendo muitíssimo pelo convite, é porque eu acreditei que a estrada não foi só chuchuzinho não, tá? Chuchu é muito sem graça, né? Tem gente que não gosta. Mas não foi só tranquilidade não, tá? Muita noite sem dormir, né? Trabalhei longe, tem essas coisas todas. Não foi... Mas isso a gente esquece, é dor de parto, a gente esquece, tá? Bom, como eu acho que diante desses depoimentos todos a gente supera, né, um debate sobre a violência, porque estamos protegidas desde o nascimento até a morte, não importa o espaço em que estejamos ocupando. Então, você já tem acesso a essa proteção, essa multiplicação. Vamos ouvir agora a professora Cláudia Franco nas suas
considerações finais. Cláudia, quer falar mais alguma coisa, nos emocionar também? Não era a Mais intenção. Como eu estava falando, né, a importância da gente entender que nós passamos do período da honra para a dignidade, né? Nós fizemos atravessamos essa ponte. Saímos daquela concepção de honra, que é uma concepção hierárquica, e entramos, né, dentro da amplitude e da igualdade, que é o sentido da dignidade. Não importa, né, quem seja, qual o corpo que ocupa, que a pessoa ocupe, esse corpo, essa pessoa merece a absoluta compreensão do sentido mais generoso que pode se dar. E aí eu estou falando de sentido técnico mesmo, de dignidade. Então, assim, eu concordo plenamente com a professora quando ela fala, né, da coragem. Nós temos que ter coragem. E ter coragem não significa que a gente enfrenta as coisas com facilidade. Caetano Veloso já disse, né? Se simples fosse fácil, já tinha inventado outro parabéns para você. Né? A luta é árdua, às vezes compreende exposição, né? Eu sou uma pessoa muito reservada, eu tenho um temperamento muito reservado, né? E muitas vezes eu sou obrigada a romper essa característica justamente para que eu possa não simplesmente falar por mim, mas falar de todas nós, né? Por todas nós, quando eu tenho essa oportunidade. Às vezes eu vejo isso como um privilégio, às vezes eu vejo isso como uma missão, mas é uma força que me leva, que me faz, né? E como eu falei para vocês, né, quando eu me candidatei ao 5º, foi por isso, por ser uma voz, né, por querer ser uma voz. Eu não sou nenhuma heroína, não é isso, mas eu sou uma pessoa responsável pela minha história e por tudo aquilo que eu represento, como uma mulher, né, uma mulher que veio de uma origem muito humilde, né, de uma família que não tinha nenhum advogado, ninguém da área do direito, que teve que romper uma série de paradigmas, né, que se sente na vontade de se colocar cada vez mais, né, para que as mulheres mais jovens, para que as estudantes, estagiárias, possam ver em mim, né, não um exemplo, né, não me vejo como um exemplo, mas como uma pessoa que caminha a despeito de todas as dificuldades. Aqui vocês têm, né, bons exemplos relacionados a essa coragem, a esse ímpeto, né, de tentar transformar as situações, né, o status quo, né, mudar isso para que a gente realmente tenha um lugar melhor. Eu sou uma pessoa que estudo e olho muito a cidade, né, defendo inclusive uma cidadania específica, que é a cidadania urbana. E essa cidadania urbana, ela tem que contemplar um lugar da mulher de forma especial. Hoje a gente ainda está discutindo sobre banheiro, que é uma discussão mais pífia do que essa. Sobre banheiro, gente. Nós ainda estamos discutindo se a mulher pode amamentar publicamente. Ainda estamos discutindo isso. Tantas coisas importantes, relevantes, para a gente avançar. Mas tem esses espíritos obsessores que querem ficar presos, né, nessa bola de ferro, né, da iniquidade dessas questões tão pífias, né? A ordem tem que ser de progresso, de avançar, de desenvolver, né? E esse reconhecimento, e eu quero falar agora rapidamente para vocês, homens. Quando a gente fala de igualdade de direitos, nós não queremos, né? Nós não estamos falando que vocês têm que ficar no andar de baixo. Nós apenas queremos ficar no mesmo andar, subir junto no mesmo elevador, né? E ocupar os mesmos espaços, levando em consideração, obviamente, algumas diferenças, mas diferenças
elas não são aportes nem justificativa para tratamento desigual e muito menos um tratamento iníquo, porque é isso que nós temos na maioria das vezes, né? Eu não posso deixar de mencionar uma pesquisa antes de encerrar, porque eu tive a oportunidade de escrever um artigo e ter acesso a pesquisas do CNJ que dizem que o Tribunal de Justiça aqui é um dos mais igualitários em questão de gênero no país inteiro. É verdade. Entre as mulheres. O acesso, né, isso me fez fazer aquelas ilações que a gente faz com os dados estatísticos. O acesso é igual, porque é por concurso público, mas a ascensão é diferente. Exemplo disso é que certamente homens foram pelo quinto, né, não foram mulheres, mas a Ordem dos Advogados do Brasil agora ela tem dentro dela mesmo, né, a votação para os cargos dentro da OAB, ela criou a cota dos 50%. Então vejam que a própria OAB também politicamente está se colocando em relação às mulheres. Quero dizer que, assim como a OAB, nós aqui também, né, na Procuradoria, estamos buscando com esses eventos ter também os momentos das minorias, né? Tem o evento das mulheres, tem o evento da diversidade, tem o evento da consciência negra. Então, o papel das instituições é se transbordarem, né, transcenderem apenas a questão técnica e também se posicionarem nesse ponto. Eu acho que o Dia da Mulher é mais do que um dia de igualdade de gênero, que está lá um direito constitucional, é também uma manifestação política de acreditar nessa possibilidade e nesse dever que a gente tem de garantia desses direitos. E essas duas homenageadas, essas nossas duas convidadas, são mulheres que provaram isso do início ao fim. Muito obrigada. Eu agradeço. Tá? Foi uma tarde memorável. Muito obrigada.